Fala, gremista, tranquilo? Eu sou o Guto Bender, onde estiver o Grêmio, endereço do blog, as informações do canal estão sempre nos cantos de cima do vídeo. Lá no final, se tu gostou, deixa o like, faz a inscrição no canal, compartilha o vídeo com quem tu quiser. Vamos lá. Ontem, depois que eu fiz o vídeo do pós-jogo, eu fui assistir a coletiva do Mano. Eu fiz um vídeo há uns 40 dias atrás, antes da parada, 45 dias, ou talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos, não me lembro. Mas foi antes da parada. Em que eu falei que já tinha gente chamando o Mano de leão de coletiva. E aí eu fui assistir a coletiva ontem, e a coletiva é boa. A coletiva é boa. O problema todo que está havendo é que algumas coisas já avançaram. Então, por exemplo, antes da parada para a Copa, eu me perguntava quantos gols a gente ainda ia tomar, porque o desgraçado do Gemerson não consegue ficar na posição dele. Ontem, contra o São José, a gente quase toma um gol, porque o Wagner Leonardo tá saindo para dar o combate e o Gemerson abandona a posição dele e vai fazer uma cobertura desnecessária. Quando o Gemerson sai da posição dele para fazer uma cobertura desnecessária, para dobrar uma marcação desnecessariamente, o Gustavo Martins também vem para fazer a cobertura do Gemerson. E aí sobra um jogador atrás do Gustavo Martins. Já falei isso várias vezes. Veja, eu não sou técnico. Eu sou bancário. O mínimo do mínimo que eu entendo de futebol, eu entendo porque a gente convive com futebol há quanto tempo? Desde que nasceu, praticamente. E aí não adianta tu me dizer que tu é técnico, que tu é o cara pica das galáxias de Wembley, que entende futebol. Quando sobra um, a marcação tá errada. Não tem. Quando sobra um, quando um marcador fica no meio de dois, a marcação tá errada. Alguém tá fora de lugar. Isso não é uma genialidade que criaram no futebol. É porque a marcação está errada. Eu falava isso na época do outro, que a defesa do Grêmio funciona como um para-brisa. Agora não me lembro se o zagueiro central é o da esquerda e o quarto zagueiro é o da direita, mas vamos falar em zagueiro da esquerda e zagueiro da direita. Quando a bola vem pela esquerda, o zagueiro da esquerda vai se juntar ao lateral esquerdo. O zagueiro da direita vem para o lugar do lateral da esquerda, do zagueiro da esquerda, e o lateral direito vem para o lugar do zagueiro da direita. E sobra um atrás do lateral esquerdo. Ah, mas tem que dobrar ali. Se tem que dobrar ali, quem tem que dobrar é o volante. O zagueiro esquerdo tem que ficar na esquerda, na posição dele, o zagueiro direito tem que ficar na posição dele e o lateral tem que ficar na posição dele. E ele falou na coletiva, eu não sei se é exatamente esse, mas como eu não me lembro de outro momento do jogo em que isso tenha acontecido, eu acredito que ele esteja se referindo a esse lance.
Então, nós já passamos da coisa de se perguntar quantos gols nós vamos tomar, porque o Gemerson é incapaz, inclusive, de manter posição. Nós já avançamos. Agora o que a gente tem que se perguntar é quantos gols nós vamos tomar até o Mano entender que o Gemerson não vai conseguir guardar a posição. Que o Gemerson não vai conseguir entender que tem que manter a posição. Então nós avançamos no processo. A culpa não é mais do Gemerson. A culpa era do Gemerson até 30 dias atrás. Agora a culpa passou a ser de quem não consegue entender que o Gemerson não vai entender o que precisa fazer. Esse é um dos problemas que eu vejo hoje. E vocês sabem aqui que eu defendi muito o Mano antes da parada. Assim como defendi no início do ano o Quinteiros. O Quinteiros, que inclusive não é pauta para discussão, tá? Eu tenho algumas impressões que eu fico, que eu posso ser convencido, se eu for convencido. O Quinteiros, lá no início do ano, a minha impressão é que aconteceu com o Quinteiros a mesma coisa que aconteceu com o Jorge Jesus no início do trabalho no Flamengo. Quando estava, tirem as crianças, quando estava se cagando perna abaixo na primeira fase da Libertadores e estava bem no Brasileiro. E a torcida queria que fosse demitido. Porque ninguém tinha dito para o cara que a Libertadores é mais importante que o Campeonato Brasileiro. Isso ele deu em entrevista dizendo. Aí alguém vai dizer, ah não, mas não tem como não saber. Tchê, o cara vem de uma cultura em que o mais importante é ganhar o Campeonato Nacional. Ah, não é não. Em Portugal eles sabem que a Champions é mais importante. Sim, sabem que a Champions, assim como eles sabem que não vão ganhar. Ou vocês acham que o Benfica e o Porto realmente entram numa Champions League para ganhar? Eles entram para faturar o máximo que der. Quanto mais longe for, melhor. Então tem que ganhar o Gauchão Nacional lá. Aí quando explicaram pro cara, o cara inverteu a prioridade, começou a moer na Libertadores. Eu acho que faltou dizer pro Quinteiros que a filosofia de trabalho dele, de dar resultado em agosto, setembro, não ia dar certo aqui. Mas isso é outra discussão. Então vocês sabem como eu defendi o Mano. Porque era início de trabalho, porque tinha mesmo que fechar a casinha. Só que não dá mais. Agora já teve a parada. O que nós vamos querer? Que em setembro a FIFA faça outro Mundial para ter outra parada? Não tem como. Então o Mano tem que entender que o Gemerson não vai entender o que ele quer que faça. A não ser que o Mano esteja dizendo que é para abandonar mesmo, e esse vem para cá, e esse vem para cá, e esse vem para cá, e fica um sobrando nas costas do último. O que eu não posso acreditar. E tem um segundo ponto que eu não vou, vejam, eu não vou afirmar. Porque é lógico que essa imprensa especializada
que é muito ruim, é lógico que ninguém perguntou para ele se o lance ao qual ele estava se referindo, quando ele joga para a bunda do Gustavo Martins, dizendo que o único lance perigoso foi uma hora que o Gustavo Martins estava com um aqui, e em vez de cuidar esse de dentro, ficou cuidando de fora. Ninguém perguntou se ele estava se referindo a esse lance que eu citei aqui. Então eu não vou afirmar. Mas se ele estava se referindo a esse lance, quem saiu do lugar foi o Gemerson. E o Gustavo Martins fecha para cobrir o lugar em que o Gemerson deveria estar. E não estava porque saiu numa cobertura, daquelas coberturas do Gemerson. Ele resolve que tem que dobrar. Então não interessa se tem alguém entrando nas costas dele. Não interessa. Interessa que ele definiu que ele tem que ir marcar o cara que já está marcado. Porque aí é outra prática que não me serve, porque eu passei anos reclamando dessa prática. Da cagada ser sempre dos guris. O bruxinho nunca faz cagada. É sempre o guri que tentou limpar a cagada do bruxo que fez a cagada. Engraçado é que antes da parada, ele estava vendo isso. Ele falou sobre isso em coletivas. Teve um jogo, se eu não me engano, foi o jogo contra o Bragantino, em que na coletiva ele diz: hoje tomamos mais um gol porque alguém deixou de manter a posição. Então, antes da parada, ele estava enxergando as coisas, agora não enxerga mais. Eu enxerguei isso no jogo, amigo. Eu enxerguei, na hora que foi feita a jogada, eu enxerguei e disse lá pro pessoal lá, eu digo, olha, tirem as crianças, olha o filho da puta do Gemerson deixando o cara entrar nas costas dele e o Gustavo Martins ficando com dois, o dele e o do Gemerson. Ah, para, meu! Ah, para! Eu quero ver mais prática. Até antes da parada do Mundial, eu estava satisfeito com a teoria. Ainda que eu não visse prática. Agora, meu amigo, agora tem que ter prática. Um abraço para vocês, gurizada.